Ninguém esquece o momento exato em que decide não aceitar mais migalhas. Aquele instante em que o coração grita mais alto do que todos os medos. Quando finalmente cai a ficha de que viver pela metade não é viver. E foi nesse dia em que ela tomou a decisão mais certa da vida dela. Não houve plateia e não houve aplauso, só silêncio, um silêncio carregado de coragem. Ela parou, respirou fundo e, com uma sinceridade que nunca havia se permitido antes, pensou: não é isso que eu quero e muito menos o que eu mereço. Até então, a vida dela parecia seguir exatamente o mesmo curso esperado. Rotinas cumpridas, sorrisos ensaiados, compromissos mantidos. Por fora ninguém suspeitava, mas por dentro havia um peso insuportável, como se cada passo fosse dado em areia movediça. Ela se sentia presente, mas nunca inteira. Era como viver com uma alma encolhida, ocupando espaços que não tinham a sua forma, desempenhando papéis que não carregavam a sua verdade. Essa decisão não nasceu de um grande drama, mas da soma silenciosa de pequenas dores que se acumulavam há muitos anos. Cada vez que ela se calou para não desagradar, cada vez que engoliu o choro para não parecer fraca, cada vez que se convenceu de que era assim mesmo, a vida era assim mesmo. A vida ela tem uma forma muito cruel de nos ensinar. Primeiro nos sussurra, depois nos grita. E com ela não foi diferente. Chegou um ponto em que o grito interior dela se tornou mais ensurdecedor do que qualquer ruído do mundo. No dia em que tudo mudou, nada parecia especial. A mesa do café estava posta como sempre. A lista de afazeres parecia intermináveis. E o corpo seguia exatamente no mesmo piloto automático. Mas dentro dela havia uma tempestade, e foi dessa tempestade que nasceu a clareza. A clareza de que se continuar daquela maneira era morrer devagar, de que aceitar menos do que merecia era assinar um contrato silencioso com a própria infelicidade, e ninguém merece isso. É curioso como a mente tenta nos convencer de que o conforto da rotina, por mais sufocante que seja, é mais seguro do que o salto para o desconhecido. Ela também acreditou nisso durante muito tempo, até perceber que o verdadeiro risco não estava em mudar, mas em permanecer. Porque permanecer seria condenar-se ou se condenar à vida sem brilho, sem intensidade, sem sentido. Nos dias seguintes da decisão, tudo parecia igual por fora. Ela ainda acordava no mesmo horário, encontrava as mesmas pessoas, seguia os mesmos caminhos, só que por dentro dela algo havia se transformado de forma irreversível. Era como se tivesse aberto os olhos pela primeira vez depois de anos vivendo no escuro. A cada gesto, a cada palavra, ela percebia o quanto havia se diminuído. Coisas que antes passavam desapercebidas, agora cortavam como lâminas. O olhar indiferente, a palavra áspera, o descaso disfarçado de rotina, não dava mais para fingir que ela não via isso. Esse despertar não era romântico, ele dói. Dói porque expõe o quanto nós mesmos deixamos ou nos deixamos pelo caminho, mas também ele liberta. Liberta porque nos devolve a escolha. E foi isso que ela sentiu, a responsabilidade e ao mesmo tempo o poder de se escolher. Escolher não mais ser espectadora da própria vida, mas daqui para frente, autora dela mesma. Ela começou a se enxergar de outra forma. Pequenos atos que antes pareciam banais, agora tinham significados profundos. O simples fato de sustentar o próprio olhar no espelho, sem desviar esse olhar, era um símbolo de vitória. Porque por muito tempo ela evitava esse confronto. Não queria ver nos próprios olhos a verdade que insistia em ignorar. Mas agora havia orgulho nesse olhar. Orgulho de estar dizendo, mesmo que em silêncio, eu mereço mais. E é aí que mora a diferença. Quando alguém finalmente entende o próprio valor, não tem como voltar atrás. Não importa o quanto tempo leve isso, não importa quantos obstáculos surjam, aquela chama ela não se apaga mais. E ela sabia disso. Sabia que a estrada seria muito longa e que as escolhas teriam consequências, mas nada disso era mais assustador do que continuar vivendo sem se escolher. Você pode até pensar que se trata apenas de uma frase dita em um dia qualquer,
Mas é muito mais do que isso. É um divisor de águas entre a vida sufocada e a vida que floresce, entre a submissão e a liberdade, entre a sobrevivência e viver de verdade. A frase "não é isso que eu quero e muito menos que eu mereço" não foi apenas um pensamento. Foi um manifesto silencioso, uma promessa para si mesmo. E promessas feitas no fundo da alma, elas não podem ser quebradas. E foi assim que ela deu o primeiro passo. Não com gritos, não com declarações públicas, mas com firmeza de quem finalmente entendeu que ninguém vai entregar a vida dos seus sonhos em uma bandeja. É você quem tem o poder de decidir. É você quem tem que lutar. É você quem tem que escolher. E quando ela decidiu, descobriu que dentro dela existia uma força que sempre esteve ali, apenas esperando o momento de ela mesma despertar. E tudo começou nesse dia, o dia em que ela parou, o dia em que ela pela primeira vez teve a coragem de se olhar de frente e assumir: não é isso que eu quero e muito menos o que eu mereço. Depois daquele dia, a vida dela parecia igual a todos os outros, só que por dentro já não existia mais retorno. A semente da mudança tinha sido plantada e nada seria capaz de arrancar essa semente de dentro dela. É estranho como, quando a gente desperta, os detalhes que antes pareciam normais se tornam insuportáveis. O tom de voz frio, as ausências que doíam mais do que qualquer presença, a rotina que antes parecia aceitável, agora era uma prisão de portas abertas. E foi nesse contraste que ela começou a perceber a diferença entre existir e viver. No começo não foi fácil. A decisão estava tomada, mas a coragem ainda tropeçava. O medo rondava cada pensamento, medo do julgamento, medo da solidão, medo de se perder tentando se encontrar. Só que existia algo ainda mais forte, a certeza de que permanecer onde estava já não era mais uma opção. Já não existia mais como voltar atrás. E quando a gente entende que merece mais, até as desculpas mais bem construídas perdem a força. Ela começou com passos pequenos, quase invisíveis para quem olhava de fora. Um silêncio que não aceitava mais ser preenchido por palavras que diminuíam ela, um não dito com firmeza onde antes só existia apenas a submissão, um limite colocado onde só existia apenas concessão. E esses pequenos gestos que pareciam tão simples eram como tijolos construindo uma nova versão dela mesma. Com o tempo, ela começou a sentir algo que não lembrava há muito tempo: orgulho. Orgulho de cada decisão que aproximava ela da própria essência. Orgulho de não mais se encolher para caber em espaços onde os outros delimitavam ela. Orgulho de se permitir sonhar de novo, mesmo que os sonhos ainda parecessem muito distantes. Era como se a cada escolha ela estivesse recolhendo pedaços de si mesmas que havia deixado espalhado pelo caminho. Mas junto com esse orgulho, veio a dor de perceber que o quanto havia se traído durante tanto tempo, a dor de olhar para trás e enxergar os momentos em que se calou quando deveria ter gritado, as vezes em que disse sim quando o coração implorava por um não. É uma ferida difícil de curar, porque não é causada pelos outros, mas por nós mesmos. E foi essa ferida que paradoxalmente lhe deu força para ela, porque ela não queria mais repetir os mesmos erros, não queria mais viver de concessões, de justificativas e de conformismo para os outros. E aos poucos ela foi descobrindo que coragem não é a ausência do medo. Coragem é escolher mesmo quando o medo tenta paralisar. E foi isso que sustentou ela durante muito tempo. Cada passo adiante, mesmo trêmula, era uma declaração silenciosa de que ela estava disposta a recomeçar, de que estava pronta para reconstruir e construir uma nova vida em que ela pudesse respirar sem se sentir que devia dar explicação ao mundo o tempo todo. As pessoas ao redor dela começaram a perceber. Alguns estranhavam, outros criticavam, outros simplesmente se afastaram dela. E tá tudo bem, porque finalmente ela entendeu que quem não respeitava os limites que ela tinha que colocar não merecia ocupar espaço no coração dela. Essa foi talvez uma das maiores lições e mais difíceis para ela. Aprender a perder pessoas sem se perder junto.
Entender que nem todo mundo vai aplaudir a sua coragem, mas isso não diminui o valor da sua escolha. E pela primeira vez, ela experimentou a liberdade de ser fiel a si mesma. Liberdade que não vinha de lugares ou de outras pessoas, mas de dentro dela. Era como soltar amarras invisíveis que prendiam ela há muito tempo. Liberdade de dizer não, liberdade de dizer sim e liberdade de se reinventar. E quanto mais ela se permitia a essa liberdade, mais descobria o que realmente ela queria para si mesma. A transformação não foi imediata, mas foi profunda. E o mais bonito é que não se tratava apenas de mudar o que estava fora, mas principalmente de mudar o que estava dentro dela. Porque nada adianta trocar de cenário se a prisão continua sendo a mesma interna. Ela entendeu que a verdadeira mudança nasce quando você escolhe se olhar no espelho e, em vez de se envergonhar, sente orgulho do reflexo. E foi aí que ela percebeu que não precisava provar nada para ninguém, que não precisava implorar por reconhecimento ou por amor dos outros, que não precisava viver tentando se encaixar em padrões que já não faziam mais sentido para ela. Tudo o que ela precisava era se escolher, e essa escolha, de repetidas vezes, todos os dias, se tornou o alicerce de uma nova vida. O mais curioso é que, ao se escolher, ela começou a atrair junto com ela o que sempre desejou: pessoas que respeitavam a sua essência, situações que faziam ela florescer em vez de murchar, oportunidades que pareciam impossíveis começaram a surgir, como se o universo tivesse apenas esperando que ela dissesse: eu mereço. Porque quando você muda por dentro, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. E foi assim que aquela frase simples, dita em silêncio, começou a transformar não apenas os seus pensamentos, mas toda a realidade dela. Não é isso que eu quero e muito menos o que eu mereço. Não era mais apenas uma ideia, era uma postura, uma forma de viver. No fundo, a vida dela sempre esperou por esse momento. E agora não existia mais volta. Porque uma vez que você experimenta a força de ser fiel a si mesma, qualquer vida que não seja inteira se torna insustentável. A transformação dela começou como um sussurro, mas agora já era um grito. Cada escolha feita em favor de si mesma parecia empurrar ela para uma nova versão, mais inteira, mais viva. O que antes era apenas uma centelha, agora se tornava uma chama. E como toda chama, iluminava e queimava ao mesmo tempo. Porque mudar não era apenas ganhar, era também perder. E perder dói, mas pela primeira vez a dor não era paralisante. Era a dor de quem se liberta das correntes que carregava há muitos anos, há tempo demais. Ela começou a perceber que o que parecia segurança era, na verdade, uma prisão que ela estava vivendo. Aquela rotina previsível, aquelas relações mornas, aquelas conversas que nunca saíam do lugar, tudo isso tinha sido uma anestesia para ela não encarar a própria verdade. E quando a anestesia passou, ela sentiu um impacto. Foi como despertar de um longo sono, com o corpo dolorido, mas a consciência muito clara. Não existia mais uma volta para a inconsciência. Os primeiros grandes passos vieram quando ela começou a dizer não sem culpa. Foi simples, mas revolucionário. Não para as expectativas que esmagavam ela, não para os convites que já não faziam mais sentido, não para a culpa que fazia ela acreditar que precisava carregar o mundo inteiro nas costas. Cada não era um ato de amor próprio. Cada não era também um sim para si mesma. E foi nesse processo que ela descobriu algo ainda mais profundo. Não se tratava apenas de mudar o que estava errado, mas de redescobrir o que realmente queria. Porque depois de tantos anos vivendo para agradar, ela já não sabia mais responder a pergunta mais simples: o que me fez ser feliz? E foi nesse questionamento que nasceu o verdadeiro renascimento. Ela começou a se libertar e se permitir experimentar coisas novas, pequenas coisas, coisas quase que banais, mas que abriram janelas para dentro de si. A leitura de um livro que sempre quis ler, mas nunca teve tempo para começar. A caminhada sem destino apenas para sentir o vento no rosto. O silêncio escolhido, sem medo de parecer ausente.
Cada gesto era um reencontro com algo que tinha ficado muito esquecido dentro dela, e cada reencontro era sentir que estava recolhendo fragmentos da sua própria essência, até então soterrados por camadas de expectativas alheias, mas nem todos ao redor dela compreenderam isso que ela estava vivendo. Muitos estranharam a sua mudança. Alguns diziam que ela estava diferente demais, outros questionavam as suas escolhas como se a vida dela fosse um palco aberto para a opinião dos outros. E durante muito tempo, isso abalava ela, só que agora não mais. O medo do julgamento quase fez ela recuar, mas no fundo havia uma certeza inabalável. Era melhor ser julgada por ser fiel a si mesma do que aplaudida por viver uma mentira. E foi nesse ponto que a virada aconteceu. Porque não era mais sobre agradar, não era mais sobre caber, não era mais sobre corresponder ao outro. Era sobre ser. E ser no sentido mais profundo da palavra. Exige coragem, o ser exige coragem. Coragem para perder pessoas, coragem para decepcionar expectativas, coragem para encarar o desconhecido, mas também coragem para olhar para si mesma com amor, sem desviar os olhos. Quanto mais ela se fortalecia, mais percebia o quanto tinha desperdiçado tentando conquistar o que nunca devia ter sido implorado: respeito, carinho e atenção. Agora nada disso precisava mais ser pedido, porque ela finalmente entendeu que o que ela aceitava definia o que ela recebia. Se aceitava pouco, recebia pouco. E a partir daquele momento, decidiu não aceitar menos do que merecia. E foi o verdadeiro clímax, a consciência de que não precisava de permissão, que não precisava esperar o momento certo, a pessoa certa, a oportunidade perfeita. Ela mesma era o momento. Ela mesma era a oportunidade e ela mesma era a pessoa que poderia mudar tudo. Essa consciência não veio de um estado rápido, mas como uma onda que aos poucos tomou conta dela até não sobrar espaço para dúvidas. E quando essa onda invadiu ela, ela sentiu uma leveza que não experimentava há muitos anos. O peito parecia mais aberto, a respiração mais profunda, o sorriso mais sincero. Não porque tudo ao redor dela tivesse mudado, mas porque por dentro dela já não era igual. A liberdade já não estava nos lugares que frequentava e nem nas pessoas que acompanhavam ela, mas no simples fato de ter escolhido ser fiel a si mesma. O que antes parecia impossível, agora se tornava inevitável. Os sonhos que haviam engavetado começaram a ganhar forma, as vontades que tinham sufocado começaram a gritar. E pela primeira vez, ela não tentou se calar ou calar esses sonhos que ela tinha. Pelo contrário, ela começou a ouvir, a acolher esses sonhos e começou a transformar eles em realidade. A vida dela começou a se mover em outra direção. As portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir, não porque alguém tivesse feito isso por ela, mas porque ela mesma começou a girar as chaves que sempre estiveram nas mãos dela. E foi nesse momento que ela percebeu: a decisão mais certa que tomou não foi sobre deixar algo ou alguém para trás, mas sobre se reencontrar. Eu mereço paz, eu mereço amor, eu mereço respeito, mereço abundância, mereço uma vida que me faça vibrar. E repetir isso não era mais arrogância, era cura, era a afirmação de alguém que passou anos se esquecendo de si mesma e agora estava disposta a nunca mais se abandonar. E essa foi a virada. O momento em que ela deixou de sobreviver e começou a viver de verdade. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque finalmente estava no caminho daquilo que fazia sentido para ela. E isso foi por si só já a vitória que ela tanto queria, aquela vitória mais poderosa. Ela nunca mais foi a mesma depois daquela decisão e, olhando para trás, percebeu que não era apenas sobre mudar um caminho, mas sobre mudar a si mesma, porque no fundo a maior transformação não estava em trocar de ambiente, em se afastar de pessoas ou abrir novas portas. A maior transformação estava em ter descoberto a força de se escolher todos os dias sem pedir desculpas por isso.
Agora, cada passo que dava era consciente. Não existia mais espaço para migalhas, para desculpas, para viver em função dos outros ou do que os outros esperavam. Ela caminhava com firmeza, mesmo quando o chão parecia instável, porque aprendeu que o equilíbrio não vem de fora, vem de dentro. E essa foi talvez a maior de todas as conquistas dela. Entender que podia confiar em si mesma. Os dias ainda traziam desafios, é claro que traziam. A vida nunca deixou de ser imprevisível, mas dessa vez ela não se sentia mais refém das circunstâncias em que ela vivia. Aprendeu a olhar para as dificuldades como degraus, não como muros. Aprendeu a reconhecer que cada queda não era um sinal de fraqueza, mas de aprendizado. E essa nova forma de enxergar a vida trouxe para ela uma serenidade que nada e nem ninguém podia tirar dela. Ela começou a inspirar outras pessoas sem perceber. Sua postura, suas escolhas, sua forma de se posicionar despertaram algo em quem só observava ela de fora. Pessoas que vinham até ela curiosas, querendo saber de onde vinha aquela força toda. E sempre que perguntavam para ela, ela sorria e respondia com simplicidade: de um dia em que eu decidi não aceitar menos do que eu mereço. Era só isso. E ao mesmo tempo, era tudo. E você percebe como isso é poderoso? Não é sobre uma fórmula mágica. Não é sobre esperar que algo extraordinário aconteça. É sobre um instante. Um único instante em que você olha para si mesmo e decide que já chega. Que você não vai mais viver apagada. Que você não vai mais se reduzir, não vai mais se abandonar. E esse instante pode mudar uma vida inteira. Mudou a dela. Pode mudar a sua também. Ela entendeu que o verdadeiro amor próprio não é sobre frases bonitas coladas no espelho, mas sobre escolher, se escolher diariamente, todos os dias. É sobre dizer não quando é necessário, sobre se afastar de quem te faz mal, sobre se aproximar de quem te impulsiona para frente, sobre não se desculpar por querer ser feliz. É sobre assumir sem medo que você merece. E quando você assume que é merecedor, tudo à sua volta começa a se reorganizar. Hoje, ela olha para trás sem arrependimento, porque até as dores tiveram um valor. Foram elas que a despertaram, foram elas que mostraram o que ela não queria mais. Sem aquelas quedas, talvez nunca tivesse tido a força para se levantar. E esse é um detalhe muito importante. Não existe renascimento sem morte. Ela precisou deixar morrer uma versão antiga de si mesma para dar espaço para uma nova. Precisou soltar o que não fazia mais sentido, mesmo que doesse, para poder florescer. E florescer, no final das contas, é isso: crescer além dos limites que tentam impor, se abrir para uma vida mesmo depois de ter sido podada tantas vezes. É saber que as cicatrizes não definem ela, mas lembram daquilo que ela superou. Ela floresceu e continua florescendo, porque entendeu que esse é um processo sem fim. E aqui está uma verdade mais bonita dessa história toda. Você também pode. Talvez nesse exato momento você esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja presa, se diminuindo, sufocando em uma vida que não te representa. Talvez esteja cansada de se convencer de que está tudo bem, quando no fundo sabe que não está tudo bem. Mas a chave está aí dentro de você, esperando pelo instante em que você vai decidir usar essa chave. O que ela fez não foi fácil, mas foi simples. Ela parou, olhou para dentro de si mesma e disse: não é isso que eu quero e muito menos o que eu mereço. Essa frase tão curta é capaz de reescrever destinos inteiros. E se ela conseguiu, você pode ter certeza que você também consegue. Porque a coragem, ela não nasce do nada, ela nasce da decisão. E a decisão, ela é assim, ela está ao alcance, ao seu alcance agora. Então, que esse seja o seu momento de decisão, um momento em que você se permite sonhar de novo, acreditar de novo, recomeçar de novo. Um momento em que você escolhe se colocar no centro da sua vida, não por egoísmo, mas porque só quando você está inteira, você pode oferecer o seu melhor para o mundo. Um momento em que você decide que não vai mais se contentar com menos. E quando esse momento chegar,
ou se ele já chegou enquanto você ouvia essa história, não deixe ele escapar da sua mão. Segure firme essa decisão. Faça dela a base para todos os seus próximos passos. Porque a vida que você merece está esperando do outro lado do medo. E atravessar essa porta é a escolha mais certa que você pode fazer. E se essa mensagem falou com você, e se em algum momento dessa jornada você enxergou ou se enxergou nela, então não deixa isso morrer aqui. Compartilhe, comente, se inscreva, curta, mas acima de tudo, leve essa reflexão dentro da sua vida, porque o que realmente importa não é ouvir uma história transformadora, mas começar a escrever a sua própria história. No fim, é simples e profundo ao mesmo tempo. Você merece mais e a vida começa de verdade quando você decide não aceitar menos do que você merece.